Esse mês de agosto, ele foi, pelo que eu conversei com várias pessoas, foi um mês pesado. Um mês onde nós lutamos. E continuamos lutando. Só que foi um mês, para mim, um pouco diferente, um pouco atípico, porque foi tanta luta de todos os lados. Vocês acham que pastor não tem luta? Nós somos igual você. Temos lutas, temos dificuldades, temos fragilidades. Mas existe algo dentro de nós, existe algo dentro de você que não te deixa parar. Por isso que eu fiquei pensando, Senhor, o que dizer para esse povo? Um povo que precisa ouvir a Tua palavra, como já tenho ouvido todos esses tempos. Olha, a pastora Rosana, domingo passado, foi ali cirúrgica. Ontem o pastor Lucas também. E hoje é só a continuação daquilo que Deus já vem falando com a gente. Que nós precisamos nos posicionar. Eu vou pedir para a Bia colocar, abra sua Bíblia em 1 Samuel 17. É uma passagem muito, muito, muito conhecida. Porém, cada vez que nós meditamos nela, nós aprendemos um pouquinho mais. Que é quando Davi se dispõe a lutar com o gigante. Pedi para você colocar 17 no 45. Se você não achou, acompanhe pelo telão. Diz assim: Davi disse aos filisteus: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor de quem? Ixi, de quem? Pois eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas nessa época ainda menino. Ele não tinha, segundo os olhos humanos, a maturidade de um valente, de um homem de guerra, como o exército de Saul. Todos os homens de guerra de Saul. E Deus já tinha mostrado para eles que era com eles. Mas quando o gigante se levantou, todos se acovardaram, ficaram com medo. Porque eles só olhavam o gigante. Eles só olhavam para o problema. E no 17:32, põe o 32, por favor, Bia. Diz assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. O menino, foi dar ânimo para o rei. Não deixa o seu exército abatido. Não permita que eles fiquem abatidos, porque eu vou lá lutar com esse gigante. Irmãos, nós vivemos num tempo difícil, onde as lutas são muitas. E as lutas contra o povo de Deus têm vindo para nos assolar. Mas nós temos um maior.
tudo tem piorado com o passar do tempo. São tantas situações, tantas afrontas, tantas coisas que acontecem para nos tirar a alegria de viver. Porque nós ficamos abatidos, prostrados, largados, só olhando para o gigante. E eu fiquei assim esse mês de agosto. Eu fiquei, mas prostrada. Não é pecado você ficar triste, não é pecado você chorar, não é pecado você... Mas é pecado você murmurar. É pecado você reclamar. Em um determinado momento eu fui orar. Aí eu falei, gente, a gente fica só pedindo, falando com os outros, né? Tem um problema, vai no telefone, vai no WhatsApp, vai... A gente se esquece de ir para o principal. A gente se esquece de falar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o príncipe de todos os exércitos. Nós esquecemos de falar com o principal, sendo que isso deveria ser a primeira atitude. Orar. Aí a gente ouve assim, né? Ah, mas não tem mais nada para eu fazer, então eu vou orar, né? Porque enquanto tem com a sua mão, você quer lutar com a sua mão. Só que quando você coloca a sua mão, Deus tira dele. E nós temos que colocar, como nós louvamos, a nossa guerra não é nossa. Essa guerra é do Senhor. E Ele vai à frente de mim, de você. E é Ele que vai ganhar essa batalha. Porque Ele não entra em batalha para perder. Toda vez que você coloca Jesus na frente, Ele vai para ganhar. Muitas vezes não é do seu jeito. Mas você vai ganhar essa guerra através dele. Essa luta através dele. Essa doença através dele. Esse desemprego através dele. As situações que você tem passado, coloca na mão daquele que pode resolver. O fato é que o inimigo das nossas almas tem tentado tirar a alegria do nosso coração em prestar culto ao Senhor, em estar na igreja, porque Ele te deixa desanimado e prostrado. Você pode ficar assim um pouquinho, tá? Mas aí você levanta a sua cabeça, vai falar com quem de direito, e Ele vai te fortalecer, porque eu garanto que com todas as lutas que você teve na sua vida, se não fosse por Ele, nem aqui você estaria mais. Nem eu. Mas é Ele que vem trazer a força para nós estarmos e continuarmos na presença dEle, lutando. Vamos continuar ali, 17:32, vai para o 33. Porém, Saul respondeu, você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele um guerreiro desde a mocidade. Olha só, Davi se colocou na posição, foi lá, falou com o rei. E o rei não acreditou nele. E tem muita gente que vem te afrontar e falar que você não tem condição. Essa guerra você já perdeu. Vem te desanimar. E vai, Davi ali, ele foi, Davi não, Saul ali foi no emocional de Davi. E é isso que o inimigo faz. Ele vem no nosso emocional. Nos traz crise de ansiedade, nos traz depressão. Mas, volto a dizer, essa luta é do Senhor. Quando você acreditar piamente nisso, verdadeiramente nisso, você vai fazer que nem Davi. Olha lá o 34. Disse, entretanto, a Saul, teu servo
toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, 35, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Então Deus já tinha mostrado para Davi que ele era com ele, nesses detalhes. E eu tenho certeza que Deus já mostrou para você que ele é contigo. Nos detalhes da sua vida, nas coisas que você já teve que enfrentar. Deus já mostrou para você que ele é contigo. Quantas vezes o Senhor já se levantou a seu favor? E ele vem mostrando para você que você é dele. Continua o 36. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E o próximo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Vá e que o Senhor esteja com você nessa manhã. Não tenha medo. Vá e que o Senhor esteja com você. Se você falar: Senhor, eu vou, mas o Senhor vai à minha frente, eu tenho certeza que Ele não te desamparará. E Ele não desampara os seus. E esse menino chega diante do rei e diante da autoridade de Davi. Saul nem teve mais o que falar. Ele chegou a convencer o rei e ele falou: vá e que o Senhor seja contigo. Então, se você tomar a autoridade do Santo Espírito que está sobre você, como nós falamos na escola bíblica quarta-feira, que está em Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu a pregar as boas novas aos quebrantados de coração. Se você tomar posse desta palavra, você vai lutar contra o gigante que se levantou contra você, porque o Senhor vai à sua frente. E Davi nos dá uma lição. Ele não se intimidou diante do que ele estava vendo. E ele foi. Só que, apesar de Saul ter falado: vai que o Senhor seja contigo, olha o que Saul fez. Próximo. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhes uma armadura, um capacete de bronze na cabeça. 39. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. Apesar do rei falar: vai que o Senhor seja contigo, mas vai do meu jeito, tá? Veste isso, tua espada, tananã, tananã, tananã. E num primeiro momento Davi obedeceu. Só que o Espírito Santo era com Davi. Ele falou: não, tá errado. Eu vou, mas eu vou do meu jeito. E é do seu jeito que Deus vai fazer você ir para frente dessa batalha. Você vai clamar, você vai orar, você vai se levantar a esse Deus, e Ele vai te dar a estratégia de como você deve lutar.
Porque não é igual, irmãos. Para cada um, o Senhor dá uma estratégia diferente. Eu me levantei esse mês. Quando eu parei, eu falei, Senhor, mas por que eu estou assim? Eu vou buscar. Quem de direito? Eu vou buscar Deus. E Ele vai me dar estratégia. E Ele me deu. De como lutar. Da mesma forma, se você buscar Ele, Ele vai te dar estratégia de como você deve lutar. Se é orando, se é lendo a Bíblia, se é jejuando, não sei. O Senhor vai te dar estratégia. Mas tome posse como Davi tomou. Posse do Espírito Santo de Deus que está sobre você. O 40. E em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Olha a estratégia que Deus deu para ele. Ele estava com armadura de ferro do exército, com espada. E ele tirou tudo e falou, não é assim que o Senhor quer que eu vá. Com toda a simplicidade de Davi, ele foi no mais simples. E Jesus age na simplicidade. Às vezes a gente fica procurando, né? Várias coisas mirabolantes. E o Senhor está falando para você, só ora. Só jejua. Ou me busca na madrugada, eu não sei. O mais simples. Porque Davi foi na simplicidade. Mas ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. E o 41, quando ele estava todo pronto para a luta, o gigante filisteu viu que Davi vinha e falou. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Muitas vezes, você se sente um nada diante do que está acontecendo. Muitas vezes você se sente pequeno. E o inimigo vem com afronta, ou usa alguém para que você para te colocar bem pequenininho, para você ser humilhado. Porque o gigante, o filisteu, olhou só pelo tamanho, só pela postura, só pelo que ele vinha trazendo na mão. E desprezou a Davi. 43. E disse Davi, por acaso, disse a Davi, o filisteu, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E disse, venha aqui e darei sua carne às aves do céu, aos animais do campo. Olha só o que o inimigo falou para Davi. Olha a afronta. Só que naquele momento ele não estava afrontando Davi. Ele estava afrontando o próprio Deus. E se você se posicionar, olha lá, de novo a palavra se posicionar, que foi falado ontem. Se você se posicionar, o inimigo não vem contra você, ele vem contra o Senhor dos Exércitos. E olha só o que Davi falou para ele. E Davi disse ao filisteu, você vem contra mim
com espada, com lança e com dardo. Mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Dá uma salva de palmas a Jesus. Porque ele desafiou o próprio Deus, o próprio Rei. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, quando você vai à luta, que Deus te dá estratégia, usa a Bíblia como exemplo e fala: Senhor, eu vou nessa luta. O Senhor me cinge porque eu vou. Mas eu vou em teu nome. Vai na minha frente, porque essa luta é tua, não é minha. Nós temos que tomar posse da palavra de Deus. Nós temos que tomar posse daquilo que Deus nos ensina. O livro todo, a Bíblia toda, é um ensinamento e nós esquecemos de usá-la. Nós esquecemos totalmente de usá-la. E nós vamos totalmente despreparados para a batalha. Mas se você se posiciona, o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele vai à tua frente. E mais uma vez Ele diz: essa luta é minha e não é sua. Irmãos, não deixe que essa luta te pare. Vamos no 46. Hoje mesmo, Davi continuou falando: o Senhor o entregará nas minhas mãos. Ele profetizou. Você tem profetizado sobre a tua vida? Agora, você tem profetizado bênção? Ou tem profetizado maldição? Porque às vezes a gente profetiza maldição. Este emprego é uma porcaria, lá vou eu de novo, hoje eu não aguento mais. Não esquece que foi Deus que te deu esse emprego. Você está fazendo um tratamento médico. Ai, já vou eu de novo para o médico, não aguento mais. Não se esquece que foi Deus que permite você pagar o plano de saúde. Não se esquece que se você não tem plano de saúde, Deus arrumou lá no SUS para você fazer o tratamento. Ou você profetiza a bênção sobre a tua vida. Senhor, está difícil, mas vai na minha frente. Se o Senhor for e me fortalecer, eu vou. E o Senhor vai me dar vitória. Senhor, aquele abençoado está me perseguindo lá no emprego. Mas vai na minha frente, Jesus, porque o Senhor me fortalece. E o Senhor vai me usar lá como o Senhor quer. Aonde você for, o que você tiver que fazer, entregue na mão do Senhor. E fala: Jesus, vai à minha frente. Porque se o Senhor for, eu vou conseguir. E ele falou: hoje mesmo, Senhor, o entregará em minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Então, quando você for falar: Senhor, eu vou, e faz aquilo que eu não posso fazer. Porque todos precisam ver que ainda há Deus nessa terra, que ainda há Deus que age na minha vida, que ainda há um Deus que olha pelos seus, que ainda há um Deus que está nesta terra para salvar, curar e libertar. Ainda há um Deus que pode todas as coisas. O 47. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará
todos vocês em nossas mãos. Na minha versão está assim: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Você crê que do Senhor é a guerra? Você crê que o Senhor vai à frente? Não deixe essa luta te parar. Deus vai te dar estratégia. E busque a Deus, que Ele fará o que você não pode fazer. Creia e se posicione, porque um soldado tem que ir à frente da batalha com toda a armadura espiritual. E o Senhor, Jesus, que é o maior de todos, vai à sua frente. E Deus quer levantar neste lugar guerreiros, guerreiras, para lutar a favor da obra de Deus. Então não tenha medo. Se posicione. Deixa Deus fazer. Deixa Deus falar. Porque essa guerra não é tua. Essa guerra é do Senhor. Amém? Aplauda Jesus. Aleluia!